Pessoal do sexto ano, essa primeira semana aí do volume 2, né, traz o tema pra gente que é região e regionalismo, né, os conceitos desses temas, né, o que significa cada um deles. E aí eu vou falar sobre eles brevemente, né, um tema fácil. A gente já abordou muito eles, assim, vem abordando, né, desde o princípio aí desses materiais dos PETs. E aí eu vou falar um pouco hoje sobre região e regionalismo, ok? Bom, para começar, o que é região? Bom, gente, a região ela existe, né? A divisão regional ela existe até mesmo para facilitar a organização do espaço, né, geográfico em si, né? E a gente tem uma dimensão das características dos lugares, né? Até porque esses lugares vão ter características diferentes uns dos outros, né? E na região semelhantes, né? Porque a partir do momento que você compõe uma região, os lugares que fazem parte daquela região tem que ter alguma semelhança, tem que ter alguma coisa em comum que fez com que eles ocupassem uma mesma região, ok? Então, essa divisão regional ela é muito realizada, feita até para facilitar muito essa organização espacial. Bom, no Brasil, por exemplo, a gente tem a divisão regional mais antiga e característica do nosso país, né? Que divide o país entre norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, né? São as regiões aí brasileiras. Foi estipulado isso pelo IBGE, né, na década de 70. É uma regionalização que traz o nome de acordo com a orientação geográfica dos lugares, mas que vai ter também essas características, igual eu falei, para se faz parte daquela região, tem que ter características semelhantes, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, os estados que estão na região norte vão ter características econômicas, físicas bem semelhantes entre eles. Os da região nordeste, mesma coisa. Da região centro-oeste também, sudeste também e sul também, né? Vai ter diferenciações? Vai, mas vai ter algo em comum entre esses lugares, né? E o que é o regionalismo, então? O regionalismo é justamente essa divisão, essa característica que fez com que esses lugares fizessem parte de uma mesma região, né? Por isso que a gente tem diferentes regionalismos, né? A gente vai ter características que são semelhantes entre esses lugares, né? Que fazem com que eles componham aquela região. Então, a gente pode ter uma divisão regional, né, um regionalismo através das características socioeconômicas, né? Por exemplo, se a gente for pegar aí a região sudeste, ela tem um desenvolvimento socioeconômico parecido entre seus estados, né? Inclusive são os estados com um desenvolvimento socioeconômico maior no país, e aí por isso eles fazem parte de uma mesma região. Isso aí é um tipo de regionalismo, né? É a identidade, a característica daquela região, é o regionalismo dela. E a gente pode fazer diferentes tipos de regionalismo. Vai existir diferentes tipos de regionalismo. Eu posso dividir as regiões através das características sociais e econômicas. Eu posso dividir as regiões através das características físicas, né? Pode ser por vegetação, pode ser por clima, pode ser por relevo e por aí vai. Então tem inúmeras formas de eu regionalizar, né? De eu dividir um local em regiões. Por exemplo, se a gente pega Minas Gerais, né, nosso estado, ele tem um regionalismo dele, ele tem as divisões regionais, né? A gente vai ter o Campo das Vertentes, Zona da Mata, a região do sul de Minas, a região mais ao norte de Minas, né? Então aí vai. Então tem várias regiões dentro de um estado. E a gente pode apontar que essa regionalização de Minas, ela é uma regionalização que tem muito a questão física e tem um pouco também da questão econômica. Se a gente, mas tem a questão
principal ali desse regionalismo, dessa regionalização dentro do estado de Minas é a questão física, ou seja, as características físicas de cada lugar. Por exemplo, nós aqui em Prados, a gente está no campo das vertentes. Por que tem esse nome? O que é o regionalismo dessa nossa região? O que é a característica dessa nossa região? As cidades que compõem essa região têm que tipo de característica? O relevo, né? O relevo que trouxe o nome, que traz o nome para essa região e que faz com que as cidades dessa região tenham essas características de relevo semelhante, um regionalismo semelhante entre elas, né, que é os morros, né, são os planaltos aí, o relevo todo acidentado, que é característica da nossa cidade e das demais cidades aqui vizinhas e compõe o campo das vertentes, ok? Por exemplo, se a gente pegar a zona da mata, por que zona da mata? Porque tá numa faixa, né, da zona da Mata Atlântica, né? É uma região que era toda composta pela Mata Atlântica. Hoje em dia é composta, vai ter alguns resquícios da Mata Atlântica, mas não vai ser tão composta como era antes, por causa da degradação é, que a Mata Atlântica sofreu, né, graças ao homem, né, à ocupação do ser humano nessa região, mas ela tem essa característica por isso. Se a gente pega, por exemplo, o norte de Minas, gente, o norte de Minas é a região mais diversificada, mais diferente de Minas Gerais. Por quê? Porque ela vai ter o norte, não só o norte, o noroeste de Minas, o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri também. São as regiões aí, essas 4 regiões mais ao norte mesmo, né? Essas 4 regiões elas têm características socioeconômicas bem distintas do resto das outras regiões de Minas. Elas têm características físicas também bem diferentes do restante de Minas, né? Essas 4 regiões elas têm uma característica física bem parecida com os estados do Nordeste, com a região Nordeste, por exemplo. Elas vão ter um pouco já da vegetação de caatinga, né? Elas vão ser uma região bem mais seca, bem mais árida. Elas vão ter características econômicas também bem parecidas, próximas com a região Nordeste. Características culturais, né? O povo, né? A população que habita essas regiões, elas vão ter uma cultura alimentar muito mais parecida com a região Nordeste. O jeito de falar, né? Se vocês encontrar com alguém dessas regiões, você vai perceber que o jeito dele de falar é um jeito de falar mais típico da região Nordeste do que propriamente da região Sudeste nossa aqui, ok? Se a gente pega também no Sul, né, Sudoeste de Minas ali, também vai ter essa característica, não com outra região, mas com outro estado, né? O Sul e Sudoeste de Minas tem uma característica muito marcante do estado de São Paulo, né? As pessoas vão ter um sotaque mais daquela região, daquele estado, né? Aliás. Então, a região é isso, é essa divisão que a gente faz, né? E isso pode ser de um país, pode ser de um estado, pode ser de uma cidade, né? Por exemplo, a gente regionaliza uma cidade em bairros, né? E o regionalismo é essas características que a gente vai atribuir àqueles lugares que vão compor a região, né? Então a gente pode fazer essa regionalização, nesse regionalismo, através de semelhança que esses lugares vão ter. E aí a gente pode classificar de várias formas. A gente pode classificar em aspectos físicos, vegetação, relevo, clima, hidrografia. A gente pode classificar através das características socioeconômicas e por aí vai. São inúmeras as formas que eu tenho de regionalizar um determinado lugar. São inúmeros regionalismos que vão existir em determinados lugares. Por exemplo, o Brasil é um país, né, de dimensão continental. E quando a gente divide o país em diferentes regiões, a gente pode usar vários critérios de regionalização e aí a gente vai dividir de várias formas distintas, né, o país, né? A gente conhece essa mais comum, mas se a gente quiser, a gente pode dividir de outras formas e traz para a gente outros tipos
de regionalização, outros tipos de regiões dentro do país. Inclusive, ao longo dos anos, existem outros tipos de regionalização no Brasil, né, adotado, inclusive, até pelo próprio IBGE. A mais usual, a mais comum que a gente vê, que a gente usa, é essa que eu falei para vocês, né? De norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, né? As cinco regiões aí. Mas é a mais comum, mas não é a única, beleza? Então é isso, basicamente é isso. Matéria simples, fácil. Assistam a videoaula para vocês fazerem as atividades, ok?